Olá pessoal, boa noite a todos. Que possamos ter um encontro bastante satisfatório, tá bom? E como de costume, como diz o espírito Joana de Ângeles no livro Filho de Deus, nada faças sem te apoiares neste Pai amoroso, né, que é Deus. Então nós vamos fazer nossa oração e vamos dar continuidade a esses trabalhos de reflexões, tá bom? Fechar os nossos olhos, pensar em Deus, no céu estrelado, e que a tua luz venha sobre nós, Senhor, favorecendo-nos nestes novos tempos em que nos encontramos para a busca da nossa evolução espiritual. Sê conosco, envolva-nos com as vibrações da tua amorosidade e da tua proteção. Que assim seja. Bom, estamos aí para refletirmos hoje sobre um livro muito especial. O tema da noite de hoje é o Livro dos Espíritos. E já estou vendo aqui bastante pessoas conhecidas, né, participando da live. E perguntar aí, Mônica, se está tudo bem, dá um ok, se está me ouvindo direitinho, porque é uma live, né? A gente tem aí essa interação, essa participação. Tá tudo, tá conseguindo me ouvir? Rebeca, tá conseguindo me ouvir, Rebeca? A audição, tudo ok? Tá tudo ok? Ah, tá bom então. Ouvindo bem, que bom. É porque a gente, né, tem que ter essas interações com lives, quando é gravado a gente faz uma, uma revisão, né, do vídeo antes de publicar. E aqui tem que ser com a participação de todos. Tá bom então, obrigado vocês aí que colocaram e que as nossas reflexões elas possam ter algum significado para as nossas conquistas, tá bom? Então vamos lá falando de uma época muito remota. Aconteceu em um planeta muito distante no sistema solar, como vai acontecer com o planeta Terra, conforme as previsões do grande mensageiro que é Jesus. Aconteceu lá uma separação entre os espíritos que não queriam o progresso e aqueles que já tinham aderido ao progresso. É o que Jesus chama de separação do joio e do trigo, e ou também tem uma parábola das 10 virgens que consta no Novo Testamento. Mateus, até de Brumado, nosso companheiro de trabalho, ele fez esta abordagem. E tem também a separação do joio do trigo do cabrito das ovelhas. Toda é uma linguagem figurada para representar um momento de fechamento de ciclos evolutivos. Então, o que nós estamos passando no momento é um momento muito difícil para toda a humanidade. O espírito Bezerra de Menezes nos alerta de que nós devemos estar atentos, porque as trevas elas não descansam. Então, nós, como espíritas, como cristãos que conhecemos a mensagem do Senhor Jesus, que é o mensageiro de Deus, devemos estar atentos, porque não só o conhecimento, mas também uma ação positiva para as nossas conquistas. Então, na ocorrência da separação, lá nesse sistema solar chamado de capela, segundo o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, aconteceu que milhões de espíritos foram retirados de lá. Não por maldade, mas porque eles mesmos, na má utilização do livre-arbítrio, é, não quiseram seguir as propostas das leis divinas e foram trazidos para a terra e acolhidos por Jesus. Inclusive, sabemos da boca do próprio Chico, através dos vídeos, das escritas, que Chico Xavier foi um desses espíritos, né? O espírito Bezerra de Menezes e muitos outros que hoje trabalham no amor porque aprenderam, né, qual é o caminho certo, vieram de lá também. Mas estes espíritos,
quando eles chegaram aqui, eles chegaram e encontraram um planeta muito atrasado. Muito atrasado, os homens praticamente da caverna, eram espíritos que já tinham experimentado a tecnologia, eram espíritos que tinham conhecimento sobre as leis divinas. Olha que coisa interessante, eles tinham conhecimento sobre as leis divinas, sobre a lei de progresso, sobre a lei de justiça, de amor, tudo eles tinham conhecimento, mas eles não tinham ética. Nós sabemos hoje da mídia quantos homens que estão à frente de igrejas de várias denominações se envolvem em escândalos, porque não é o conhecimento que importa para eles. Eles não querem, né, na verdade, o seu progresso espiritual. Mas foi ruim para esses espíritos? Não, foi muito bom, porque eles foram acolhidos aqui e, através da dor, como último recurso divino, eles buscaram e encontraram o seu progresso. Foi bom para a Terra acolher esses espíritos? Foi muito bom. Como eu comecei a falar do Emmanuel, esses espíritos foram habitar corpos muito primitivos. E o Emmanuel nos diz que uma joia num vasilhame de barro não perde o valor intrínseco dela. Então, mesmo habitando homens muito primitivos, eles não perderam também as informações, os conhecimentos que eles tinham adquirido no sistema do qual eles foram expulsos. Para a Terra foi muito bom também, porque eles impulsionaram uma nova configuração genética para o homem terreno, e para o planeta de onde eles saíram foi fantástico, porque milhões de espíritos obstinados no mal, sem ética, sem respeito, sabendo o que é certo, mas não queria nenhum compromisso com o que é certo, foi muito bom. Então foi muito bom para todos. Apesar da dor que eles sofreram, foi um recurso, um remédio amargo, mas que fez efeito. E o objetivo de tudo isso é que eles realizassem seus resgates individuais e o melhoramento genético, como eu falei, da raça humana. Além disso, eles contribuíram para a formação da cultura, dos novos conhecimentos, da arte, da filosofia e da religião. Mas isso não vai acontecer logo de início. Vão demorar alguns milênios. A única coisa que eles sentiam logo de início era olhar para o céu estrelado e sentir saudade do paraíso perdido. Em cada coração de milhões de espíritos que foram expulsos, eles tinham uma saudade de algo que eles não conseguiam lembrar quando encarnados, aquela nostalgia. E aí surgiu o mito do paraíso perdido. Eles começaram a receber, enviados por Jesus depois de alguns milênios, né? Já estava nas condições mais biológicas mais avançadas, muitos mensageiros. E eles aceitaram, absorveram muito dessas mensagens, porque eles já tinham experiências psicológicas, intelectuais, nas áreas do conhecimento. Então não era tão difícil para eles renovarem, né, a sua bagagem intelectual, porque já tinham passado por esta estrada, só que não quiseram. Mas agora, no novo momento, eles estavam mais receptivos por causa da dor que os alcançou. Então esses espíritos reencarnaram, né, em homens primitivos em várias regiões do planeta, dando origem posteriormente na antiga Índia, né, a uma bela civilização, onde surgiram os Vedas, que eram 4 livros que representavam os 4 saberes. E o quarto livro, que é o Rig Veda, tratava exatamente da existência da alma, da sobrevivência após a morte, da relação dos espíritos com os homens, da reencarnação. E este livro chegou à antiga Índia 3.800 anos antes da vinda de Jesus. 500 anos mais tarde, vai surgir na Índia um grande poema chamado Mahabharata, que conta a história
da Índia, do seu desenvolvimento. E um trecho desse livro, desse grande poema, dá um livro que eu tive a alegria de ler nos idos lá do século passado, de 1997, por aí. Não, antes, 94. Eu li em 94, quando eu morava ainda em Minas Gerais. O livro Bhagavad Gita conta a história de Arjuna, é um diálogo. Eu fui descobrir isso depois. Eu pensei que tudo aquilo era literal mesmo, mas ele é como se fosse uma parábola. Fantástico o livro, pode ser encontrado em PDF na internet. Bhagavad Gita. E o Egito? O Egito, nós sabemos, por causa dos filmes, das questões também da história, né? O Egito atrai muitas pessoas com as suas interrogações que fazem surgir em nossa mente. E lá surgiu o livro dos mortos. E o livro dos mortos nos faz compreender que eles também tinham conhecimento de tudo isso que eu venho falando neste momento agora, né? Da influência dos espíritos, do poder da mente. E ele recebeu este nome, o livro dos mortos, porque nas câmaras mortuárias, nos sarcófagos, encontrava-se junto às múmias este livro, mas o nome dele é Como Ir para a Luz. Acreditava-se que, passando para uma outra dimensão, ali ele estaria com um roteiro seguro para ir para a luz. Então, já naquela época, sabia da existência, né, de tudo isso. Era uma estratégia para o espírito não se perder. Bom, depois também em outra região do planeta vem aí o judaísmo, né? E com o livro Cabala ou a Kabbalah, que em hebraico significa receba esses conhecimentos. E aceitando os conhecimentos, a vida fica melhor, fica mais fácil quando é um conhecimento seguro, quando as instruções são preciosas, com uma sequência de informações lógicas. Aí cabe àquele que recebeu o tesouro da informação saber utilizá-la para chegar ao ponto feliz. 600 anos antes de Jesus, veio também lá no Nepal o Siddhartha Gautama, que nós conhecemos como o Buda. E o livro que surgiu dos seus conhecimentos é o Tripitaka, né? E nós sabemos, já por filmes, conhecido aqui no Ocidente também, informações do Buda, como a importância do caminho do meio, né? Essa questão de não seguir os extremos. Aliás, tudo que é muito rígido acaba quebrando, né? E Jesus ele nos ensina sobre isso, e ele fala assim: se fazem isto com o galho seco, com o verde, imagina o que não fará com o seco. E eu ficava pensando, mas Jesus deveria ser o seco, porque ele é mais experiente, já transitou por um espaço de tempo maior, mas não é. É porque o galho verde ele é mais flexível. E o espírito mais inferior, mais grosseiro, que era no caso dos apóstolos, né? Eles eram menos flexíveis, tinham menos sabedoria para lidar com as situações. Então a importância aí do caminho do meio ensinado por Buda, não ao extremismo, né? Então, depois da evolução de todos esses espíritos que compuseram, que formaram aí essas grandes civilizações que nós chegamos a conhecer nos livros da história ou de história, né? Eles, depois dos seus progressos espirituais, eles voltaram para o sistema solar de onde eles pertenciam, foram para outras dimensões espirituais. A grande maioria deles acabaram retornando enriquecidos depois de milhares de anos na Terra. Ficando aqui quem? Os milhões de espíritos bem mais atrasados. E esses espíritos bem mais atrasados, eles não souberam lidar com a grandeza e a beleza do conhecimento, do domínio, de tudo aquilo ali. Então, aconteceu que essas civilizações ficaram para trás, né? Ficaram nas páginas da história. Então, depois de todos esses seus enviados,
veio quem? O próprio Cristo. O próprio Cristo veio, e a mensagem do Cristo, embora ela tenha tratado de tudo isto, ela não mais vai falar especificamente, detalhar sobre a reencarnação. Ele trata do assunto quando ele conversa com Nicodemos, porque Nicodemos vem de onde? Vem lá do povo judeu. Nós vimos lá atrás, né, que se tratava desses assuntos, e até ele questiona como, sendo tu doutor da lei, não sabe destas coisas, da importância de nascer de novo, né? Jesus vai falar sobre a influência dos espíritos, da importância da vigilância da mente, falar de tudo isso que foi dito, só de forma muito velada. Mas por que se ele veio depois e é muito maior do que todos os seus enviados, ele não vai tratar dos assuntos de uma forma muito mais profunda? Porque o objetivo da sua vinda era enfocar a relação interpessoal das criaturas que estavam aqui. Então, era ressaltar a percepção do próximo para a nossa evolução espiritual. Jesus ele vai nos ensinar que o próximo é a ponte que faz a nossa ligação com Deus. Por isso que ele vai falar para a gente, para todos nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente vai perceber que o que fez a perdição daqueles povos que foram degradados, que vieram para a Terra nesse processo evolutivo de solidariedade cósmica, não foi o conhecimento. Não foi, apesar da frase, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas é isso sempre que a pessoa quiser. Porque se a pessoa não quiser, não tem jeito. Aliás, tem jeito, que é a dor, que é o último recurso utilizado pela providência divina. Porque, como foi dito, aqueles povos, eles sabiam da reencarnação, da lei de causa e efeito e de tantas leis cósmicas que eles haviam aprendido, tanto lá quanto aqui. Mas só depois que eles fizeram suas reformas íntimas e que eles conseguiram voltar para a dimensão existencial de onde eles partiram para a Terra. Na questão 982 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, estou falando muito rápido, né? Por causa do tempo, para não se alongar. Allan Kardec, ele pergunta se será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada, né, a nossa sorte na vida futura. É a questão 982, caso alguém queira dar uma olhadinha lá, certo? E os espíritos, eles vão dizer que se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não crerem, né? Aqueles que não iriam acreditar em tudo isso que o Espiritismo nos traz. Os Espíritos vão dizer a Allan Kardec que não é uma questão de conhecimento, é uma questão de aprender a amar, que só ter o conhecimento, só por se dizer, por exemplo, espírita, seria um absurdo uma pessoa ser encaminhada para um mundo feliz só por ser portador do conhecimento. Aliás, Jesus ele nos diz que a quem mais dado, mais será cobrado, porque o código divino ele está instalado na nossa consciência. A Joana de Ângeles fala sobre isso. Então, quanto mais conhecimento nós temos, é porque nós passamos mais, né, ali as páginas do código da vida instaurado em nossa consciência. Ele está em nossa consciência para que a gente faça uma percepção da nossa individualidade com a grandeza cósmica. Como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado a respeito das leis divinas, se estas próprias leis não estão na minha consciência para ter um espelhamento? Mas esse espelhamento ele vai se tornando cada vez mais nítido, bem maior refletido, quando a evolução vai se efetivando. E quanto mais evoluído o espírito, maior seu compromisso com a verdade aprendida. E os espíritos, então, eles encerram a resposta da questão 982, afirmando a Allan Kardec que
O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E é só o bem que vai assegurar a sorte futura, certo? Essa sorte, essas alegrias que nós esperamos, só através do caminho do bem. Não é ser bonzinho. O que é o bem? O bem é ser um pai de família, uma mãe de família de respeito, que honre sua prole, que é um bom trabalhador, um bom patrão, um bom filho, uma pessoa justa, uma pessoa respeitosa. É isso aí. Não é ser o bem, sair por aí tentando ser uma pessoa boazinha, né? Que psicologicamente se diz que toda pessoa boazinha não presta. Porque elas é uma questão do ego mesmo. É boazinha para receber elogio. Nós precisamos ser pessoas boas. E a prática da caridade, claro, né, que ela nos auxilia no nosso progresso, que é superação do nosso egoísmo. Porque o egoísmo e o orgulho são as raízes das nossas inferioridades espirituais. Então ficou claro na mensagem do Cristo que o que salva o homem não é o conhecimento, né? Ele nos fez entender que o que salva o homem é o amor. E com o tempo, depois da vinda do Cristo, lá pela Idade Média, o que foi que aconteceu? Tudo aquilo que muitos haviam aprendido, o homem justo, o homem bom, ele ficou sendo superado na época da Idade das Trevas. Que a gente estuda lá em História, século XV ao século V. Então o homem justo começou a ser visto, né, não com brilho no olhar pelos outros, né? Passou a ser o mundo dos espertos, do que leva à vantagem. E aí surgiram mais situações danosas para a sociedade. Então, no estertor aí da humanidade, vai surgir o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Portanto, amanhã, né, nós poderemos fazer aquela macarronada, aquele frango, coitadinho do frango, né? Sem Coca-Cola, óbvio, e nós vamos comemorar, né, o aniversário do Livro dos Espíritos. É claro que esse momento que eu estou falando aqui é um momento de descontração, porque quando a gente faz aniversário, né, tem macarrão, tem Coca-Cola. Bom, mas Allan Kardec, gente, ele percebeu algo interessantíssimo dentro dos ditados dos espíritos. Que Allan Kardec era um espírito de luz. Ele fazia parte dos espíritos de Escol, só que ele tinha que estar na Terra para organizar as informações, porque se deixasse pelos homens atrasados daqui não iria acontecer. Então muitos espíritos de luz, inclusive estando à frente dessa programação, Allan Kardec, seriam responsáveis pela organização do conhecimento espírita. Então, Allan Kardec, ele vai perceber isto, né? Que o mais importante não é o conhecimento, mas era a consequência moral de tudo isso. Então, ele vai concluir que o Evangelho, né, que Jesus nos trouxe, é o código mais perfeito para a conduta do homem na Terra. E o Livro dos Espíritos, ele vai fazer um trabalho interessantíssimo, porque ele vai retornar com as antigas verdades. Olha que coisa maravilhosa, de todos aqueles nossos irmãos que transitaram por aqui e até transitaram por outros sistemas solares, receberam. O Livro dos Espíritos vai retornar com estas informações. Só que agora é um cenário diferente, num contexto histórico diferente e com a linfa sagrada que é o amor. Então, há muito mais clareza, muito mais entendimento nos conteúdos para o tempo em que nós vivemos. E os próprios espíritos falam sobre isso. Agora ninguém pode pretextar. O que é pretextar? É arrumar aquela desculpa, aquele pretexto de que não tem conhecimento. Porque um livro em perguntas e respostas, né, não tem mais dúvida do que se trata. E o objetivo do Espiritismo não é, portanto, o conhecimento. Ué, como não? Não, é a transformação moral do homem. E Kardec coloca lá no Evangelho do Segundo Espiritismo: conhecereis os verdadeiros espíritos pela sua transformação moral.
Aí o conhecimento, qual a importância do conhecimento? O conhecimento não tem importância em si mesmo. Ele só tem importância quando ele se efetiva na transformação. É como se eu tivesse um medicamento e que eu não tomo esse medicamento para ele fazer a transformação ou a minha reharmonização orgânica. Então, é como se eu tivesse um dinheiro em que ele servisse para ficar guardado. Ele não movimenta a sociedade, não traz alimentos para casa por causa do pondurismo, ele não vai ao médico, não promove o progresso, não é isso? Então é dessa forma, o conhecimento é para facilitar o entendimento, nos indica a estrada a ser seguida, nos ilumina o pensar, mas agora é preciso viver o conhecimento, né? E a vivência do conhecimento vai estar pautada nas leis divinas, a vivência do amor, porque amar a Deus sobre todas as coisas é viver as suas leis, não é ficar se ajoelhando e orando, né? É viver as suas leis, e ao próximo é tratá-lo como nós gostaríamos de ser tratados. E sabemos que há pessoas que, mesmo tendo o conhecimento, elas têm provocado, né, surpresas na sociedade exatamente por este motivo. Então, o Senhor das vidas, né, Deus nosso Pai, Jesus nosso governador espiritual, ele nos dá a oportunidade de reviver tudo de novo dentro de um outro contexto histórico, e enfatizo que já vivemos lá no passado. Nós não somos obras do presente. O Espírito, perdão, eu estou me empolgado. Bezerra de Menezes, ele vai nos dizer que a quantidade de reencarnações que nós tivemos são incontáveis. E eu me lembro disso atravessando a ponte do Taquari dentro do carro do Dr. Aldan, lendo essa parte no livro. E o Espírito Emmanuel vai nos dizer que a nossa origem, ela se perde na noite dos tempos. Olha a linguagem poética para tentar explicar aquilo que a nossa mente ela não alcança. Então, falando assim oficialmente, se é que poderíamos dizer oficialmente, mas é uma pobreza de linguagem nossa, o Espiritismo ele começa com a publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, reforçando a informação já dada anteriormente. E uma curiosidade, Allan Kardec levou 20 meses na elaboração, na confecção da obra. Então amanhã o Livro dos Espíritos vai completar 164 anos. E quando Allan Kardec acabou de editar o livro, né, de perguntas e respostas, logo no início do livro tem lá filosofia espiritualista. O que é a filosofia? É a busca da sabedoria, né? É o perguntar e o responder, né? Encontrar, né, satisfazer os nossos questionamentos, né? E que nome colocaria no livro? Aí ele pensou, poxa, mas esses livros é o livro dos espíritos. Bom, ficou aí a pergunta, né? Já veio à mente dele a resposta. Mas todo livro, além de um título, ele tem um autor, né? Era o livro dos espíritos, o nome do livro, porque foram os espíritos que responderam, que ditaram. Mas quem iria assinar? Ele não deveria assinar. Seria interessante lermos as biografias de Allan Kardec. Tem biografias interessantíssimas. Eu ganhei uma de presente, maravilhosa, mas não é o momento de falar sobre ela aqui. E ele não deveria colocar o nome dele, porque ele era muito conhecido. Ele queria, sobretudo, que o livro sobressaísse pelo seu conteúdo, pela sua importância. E ele investigou junto aos espíritos, através de médiuns, e os espíritos lhe sugeriram colocar Allan Kardec, porque na verdade o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Ele era um pedagogo muito conhecido na França. Quando a gente faz o ESG, né, com o estudo sistematizado, a gente fez sobre a vida de Allan Kardec. E ficou Allan Kardec, que era o pseudônimo para o Hippolyte. E Allan Kardec
era um nome que ele mesmo, Hipólito, já tinha tido em uma reencarnação muito antes da própria vinda do Cristo, se não me engano, uns 200 anos. E o Livro dos Espíritos, ele vai conter, logo na sua publicação inicial, 550 questões com respostas. E ele era dividido em 3 partes: doutrina espírita, leis morais e esperanças e consolações. Mais tarde, ele foi novamente publicado, agora dividido em 4 partes, que é das causas primárias, que é do mundo dos espíritos, das leis morais e das esperanças e consolações. Tudo isso a gente estuda lá no ESD, no ESD 1, no ESD 2 e no ESD complementar. E aí vocês ficam, quem nunca fez o estudo sistematizado, fica aí empolgado para fazer. A segunda edição ela foi publicada em 1860, revista ampliada, né? Porque Kardec continuou tendo os contatos com os espíritos, e ela tem 1018 questões. Aí alguém vai lá no Livro dos Espíritos e fala, não, João, a minha tem 1019. É porque houve uma falha. Não tem a questão 1011 no Livro dos Espíritos, tá bom? Então o livro rapidamente correu o mundo, criou polêmica, criou protesto, a igreja caiu matando em cima, e foi muito bom porque as pessoas ficavam mais curiosas então, e muitos médiuns foram beneficiados com as informações trazidas por Allan Kardec. E o Livro dos Espíritos é assim a obra fundamental da doutrina espírita, baseada na realidade dos fatos, porque a gente estuda sobre isso também lá no ESD, como é que foi elaborado. Kardec não perguntava só a um médium, pegava a mesma pergunta, ia para um médium que não sabia do outro, fazia a mesma pergunta para um outro espírito, recebia psicografias de outros países, e ele via que as informações se casavam, mostrando ali a universalidade das comunicações, trazendo garantia, porque se um espírito falava uma coisa, era meio inseguro, mas quando vários falavam da mesma coisa, com o mesmo fundo de conhecimento, aí sim era garantia para ser publicado. E de tão rico de ensinamentos é o Livro dos Espíritos, que ele deu origem a mais 4 outras obras, que é o Livro dos Médiuns, que foi posteriormente publicado, depois veio o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, montando aí o Pentateuco kardeciano. E Allan Kardec ele não publicou o nome dos médiuns e os protegeu do público o quanto pôde. Mas por que ele fez isso? Por causa daquelas situações da época, as perseguições, os preconceitos eram muito. Se hoje nós temos preconceito, imagina naquela época, né? Ou então as irmãs Fox mesmo, teve uma médium muito conhecida no livro, no filme mesmo de Allan Kardec, que reclamou que não foi publicado o seu nome. Tudo isso foi para protegê-los de situações desastrosas, de situações desagradáveis. Então nós temos também algumas curiosidades sobre o Livro dos Espíritos. Nós temos a menor pergunta, que é a pergunta primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus. São 3 palavrinhas, não o que é Deus, que o já determina, né, artigo masculino, o, e quem é Deus. Também não é a pergunta assim, porque quem pressupõe uma pessoa, é que é Deus. Então Deus existe, o que, aliás, que é Deus, certo? E a menor resposta é a 625, que os espíritos respondem Jesus, certo? Questão 625. A maior pergunta é a 394, traduzida para o português com 153 palavras. E a maior resposta é a da questão 1009, que apresenta a mensagem de espíritos nobres e a participação final do codificador da doutrina espírita. E no Brasil, o livro chegou na sua 12ª edição, né, no ano de 1875. Né? Trouxe mais luz para um país que já tinha a luz do sol, mas agora ele trouxe uma luz espiritual. Então, o Livro dos Espíritos é, em verdade, um guia de aperfeiçoamento
humano. Sua construção é clara e bem definida. E a partir da questão da existência de Deus, ele vai examinar o problema da criação, situa o ser humano no contexto universal, mostrando sua natureza espiritual e sua não sujeição à destruição pela morte. Nós somos imortais, certo? O Livro dos Espíritos, como foi dito anteriormente, lá na questão 625, ele vai apontar Jesus como o modelo e guia da perfeição humana, mostrando, né, que o desenvolvimento da bondade, muito mais que um simples dever, ele corresponde a uma verdadeira necessidade evolutiva. Ele mostra que as leis morais ou físicas são todas leis de Deus, certo? E tudo se encadeia na criação. Pois então, um manual de educação integral oferecido ao ser humano para que amplie seus horizontes em direção a um sistema de convivência mais lúcida, marcada por um maior desenvolvimento das suas potencialidades espirituais, sem tanta dor e com mais fraternidade. Se nós aderirmos às propostas das grandes luzes celestes, que são nossos irmãos espirituais, nos convidando ao caminho do bem, tudo ficará mais fácil, né? Aceita essa proposta, como foi falado lá anteriormente. Então, abençoada seja, pois, esta maravilhosa obra-prima da literatura espírita, porque o Livro dos Espíritos, para quem não sabe, tem várias situações em que ele salvou muitas vidas do suicídio, consolou muitas pessoas, esclareceu muita gente. Então amanhã será o aniversário do Livro dos Espíritos, para que a nossa live ela não fique maior, mais extensa. Queremos aqui parabenizar, queremos também agradecer a Deus por seus cuidados para conosco, a Jesus, aos Espíritos, amigos, aos nossos anjos da guarda, a essas concessões, né, mais uma vez que nos trazem as nossas individualidades imortais, para que nós possamos, estou até emocionado, progredir mais e mais vezes, tá bom? Então, que Deus nos abençoe a todos e nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial, que a tua luz e a tua paz encontrem abrigo em nosso pensar e em nosso sentir. Que assim seja. Agradeço a todos, não citei muitos nomes, mas fui lendo aos pouquinhos, e até para não tomar muito, né, tempo maior para a live, mas estamos muito felizes com este momento assim tão especial, tá bom? Um abraço a todos. Vou me despedir de vocês e fechar o nosso encontro.